Olá pessoal, então hoje veremos análise de fluxo de caixa descontado. Então o que seria isso? Na verdade é uma análise para verificar se o projeto é viável ou não. De que forma? Por exemplo, é feito um investimento para receber determinadas parcelas. Aí será que essas parcelas recebidas serão equivalentes ou até superiores ao valor que ele tinha inicialmente? Então, para isso, nós fazemos essa análise de fluxo de caixa, considerando a taxa de juros. Então, por exemplo, você investe hoje 10 mil e vai receber depois 5, 3, 2. Então, dependendo do juros, se você tivesse aplicado o teu valor hoje, seria mais interessante do que receber depois esses valores, dependendo da taxa, dependendo da aplicação. Então, a ideia é sempre analisar se esse projeto foi interessante ou não. E para isso, nós verificamos se o valor presente líquido é positivo ou negativo. Então, agora nós veremos alguns conceitos. Então, o valor presente líquido, que é esse valor que nós vamos analisar se é positivo ou negativo, que nós vamos utilizar o símbolo na HP como NPV. Daí, a taxa interna de retorno, que é essa taxa que nós utilizamos nessa aplicação, e o índice de rentabilidade, que é a razão entre o quociente do valor presente líquido, das entradas e das saídas, ou seja, o positivo e o negativo, o que foi investido e o que recebeu. Então, embora existam vários métodos, nós vamos usar esse da HP. Então, lá ela já tem o NPV, que é o valor presente líquido, então esse valor presente N, que é o valor presente líquido, o CF0, que é o valor inicial, pode ser positivo ou negativo, dependendo se ele primeiro recebeu algo ou se fez investimento, e o CFJ, que são vários para os demais períodos, também podendo ser positivo ou negativo. Esse NJ, que tem lá na calculadora, é o valor de parcelas repetidas, e o IRR é a taxa de retorno. Então, quando nós fazemos pela fórmula, a fórmula do valor presente líquido é muito simples. É a soma de todas as parcelas, o que foi investido inicialmente, o que foi investido no primeiro mês, no segundo mês, se foi em N meses, as N parcelas. Então, observe que, embora a fórmula seja teoricamente simples, é uma soma de parcelas, imagine se fosse um investimento durante um ano. Para eu fazer pela fórmula, eu teria que somar 12 parcelas, 12 frações, sendo que a primeira eu iria dividir por 1, a segunda por potência 2, a terceira potência 3, potência 4, até a potência 12. Então, ele acaba, para quem faz à mão mesmo, pela fórmula, ele é bastante trabalhoso. Então, aqui um exemplo. Então, em determinado projeto, são investidos 15 milhões de dólares para receber 3 milhões, 3,75, 3,5, 6 e 4,5 milhões por ano nos próximos 5 anos, considerando que a taxa de retorno desejada é de 9% ao ano, ele quer determinar se o projeto é viável, ou seja, eu quero determinar se o valor presente é positivo ou ele é negativo. Então, para eu saber se ele é positivo, o projeto é viável, negativo, inviável. Então, o que eu farei? Eu vou utilizar essa fórmula aqui. Então, o 15 mil, que é o inicial, é negativo, porque é o valor que foi investido. E daí, as receitas, as próximas parcelas são positivas. Uma de 3, uma de 3,75, 4,5, 6 e 4,5. Então, vai ter 5 parcelas, elevado a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Então, para ficar mais fácil, então, eu vou abrir aqui no Excel. Excel não, similar. Então, aqui o que nós temos? Então, primeiro foi investido 15 milhões, né? Depois ele vai receber 3, 3,75, 4,5, 6 e 4,5. O que eu tenho que fazer pela fórmula? O primeiro, 3, eu tenho que dividir por 1 mais I. A taxa aqui é 9%, então 0,9. Então, eu tenho que dividir por 1,09. O outro eu tenho que dividir por 1,09 ao quadrado, ou seja, 1,09 potência 2. No Excel você consegue fazer o chapéuzinho 2, aqui eu não consegui fazer a função potência mesmo. Então, eu fiz 1,09, que é o B6 aqui, 2. Daí aqui, elevado a 3, elevado a 4 e elevado a 5.
porque se são 5 anos, né, são as 5 parcelas da fórmula. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir esses valores. Então, o 3 eu tenho que levar pelo 109 elevado a 1, dividir. Então, aqui eu fiz a divisão, olha. Aqui eu tenho que dividir por ele ao quadrado, pela potência 2. Aqui eu tenho que dividir por ele ao cubo, potência 3, potência 4 e potência 5. Então, eu dividi todos esses valores. Aí, no final, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar todos esses valores. Então, eu somei aqui, desde o valor B8 até o F8. Deu 16 milhões. Então, observe, ele investiu 15 milhões e acabou recebendo 16 milhões e meio. Mais de 16,5. Então, nesse caso, o projeto é viável. Se eu fosse diminuir esse menos o valor inicial, ele teve um valor líquido de 1,5. Então, foi viável para ele. Ele investiu 15 e acabou recebendo 16. Como que eu faria isso na HP? Então, na HP, funciona da seguinte maneira. O 15 é o valor inicial, como é um investimento, então é negativo. Então, eu coloco lá 15, CHS, porque é negativo, e é o CF0, ó. Tá vendo que ele está em azul? Então, eu tenho que apertar o botão azul, GPV, o GCF0. As demais entradas, 1, 2, 3, é o J, porque daí eu faço elevado à potência, para a calculadora entender que vai elevar a 1, a 2, a 3. Então, o 3 não é negativo, então eu não preciso pôr o CHS, e é o FJ1. Tem o 3,75, 3.075.000 é o FJ. Daí 4,5 é o FJ. Daí o 6 o FJ e o 4,5 FJ. Aí a taxa é de 9, então 9 é o I, e eu quero o NPV, o valor líquido. Veja que NPV tem em laranjinha aqui, então para acionar a função laranja, F. Olha, 15586, que foi o valor que nós tínhamos lá no Excel, 15586. Então, cadê a calculadora aqui? Então, como ficou positivo, então o projeto é viável. Caso tivesse ficado negativo, ele investiu 15 milhões, vai receber 14. Aí, se o resultado ficasse negativo, eu diria que o projeto não é viável. Então, aqui tem um passo a passo de como você vai usar a calculadora. Aqui um outro exemplo, para verificar se a empresa faz um investimento de 30, esperando 3 parcelas mensais de 9, 12 e 15. Determinar se o investimento é viável. Então, esse daqui, para nós fazermos na fórmula, seria mais interessante, que são somente 3, né? Então, elevado a 1, elevado a 2 e elevado a 3. Então, esse podemos fazer como exercício. Aqui, o que eu gostaria de mostrar para vocês. Nesse caso aqui, olha, são 24 prestações, sendo 12 de 4,5 e 12 de 7. Então, se eu fosse fazer pela fórmula, o que eu teria que fazer? De 4,5, eu teria que fazer 4,5 elevado a 1, 4,5 elevado a 2, 4,5 elevado a 3, até elevado a 12. E daí, as próximas de 7. Daí, 7 elevado a 13, 7 elevado a 14, pelo denominador 14, 15, até o 24. Então, pela fórmula, para fazer manualmente, praticamente inviável. Nós podemos fazer pelo Excel, que daí também ficaria tranquilo, como eu fiz ali, só arrastaria e fazia a soma. Mas para fazer mesmo manualmente é bem trabalhoso. Já para nós fazermos pela HP, o que acontece quando tem várias parcelas repetidas? Aí nós usamos aquele NJ que eu havia comentado. Tá vendo aqui, CNJ, que indica quantas parcelas são. Então, a empresa deseja comprar um terreno que foi colocado à venda 75 mil, à vista
ou 20 de entrada, então 20 é o CHS, então vamos limpar aqui, é o CFJ0, né? Então 20 não é negativo, porque ele vai pagar, né? Eu quero comparar com 75, então 20 mil é o CF0. Daí, tem 12 parcelas de 4,5. Então, 4,5 CFJ. Quantas de 4,5 são? 12. Então, eu coloco 12 NJ. Que daí a calculadora já entende que tem 4,5 com denominador elevado a 1, com denominador elevado a 2, 3 até o 12. E daí 7 G também tem 12. Aí a taxa que ele pediu para fazer com duas taxas. Então, primeiro vamos fazer com 6. 6. Daí nós vamos calcular o NPV. Então, veja, deu 86. Então, nesse caso, é mais conveniente comprar à vista, que dá 75, nesse investimento dá 86. Depois é para verificar a decisão a 120% ao ano. Então, se fosse 120% ao ano. Veja que eu já vou dividir por 12. Daí eu quero calcular o NPV. Daí seria mais interessante se a taxa fosse de 120% ao ano, aí ficaria 65.875. Se fosse para 66, que arredondássemos, dava uma diferença de quase 9 mil. Então, nessa taxa seria viável. Então, aqui ele pede para verificar a decisão. Então, a taxa de 6% ao mês, o projeto não é viável. Agora, uma taxa de 120% ao ano, de 10% ao mês, aí seria viável fazer esse investimento. Melhor ficar com o dinheiro do que pagar à vista. Então, aqui tem alguns exercícios. Para calcular a taxa interna de retorno, ao invés de apertar o NPV, vai calcular o IRR. Esse caso aqui, para fazer algebricamente pela fórmula, acaba ficando inviável. Somente se o projeto for somente até 2 parcelas, ainda eu consigo resolver a equação pela fórmula de Bhaskara. Mas se for de grau 3, grau N, já vai ficar uma equação de grau 3, equação de grau N, que aí eu não consigo resolver algebricamente. Então, nesse caso, é muito viável o uso da HP. Como que nós iríamos calcular a taxa interna de retorno? Então, da mesma forma, calcularia ao invés de calcular o NPV, o IRR. Então, eu observei que esses estão sem as respostas, eu vou passar as respostas na sequência, e na próxima aula nós vemos esses exercícios e índice de rentabilidade, ok? Então, obrigada, até mais. Deixem as dúvidas anotadinhas lá no Classroom. Tchau, tchau.